Então, agora a nossa reunião está sendo gravada. Pessoal, boa noite a todos, agradeço a presença de cada um de vocês, né? Leonardo, Ingrid, Gustavo, João, Isabelle, Fábio, Felipe, Samuel, Gustavo Popovic, Ian e Milena, né? Hoje a gente está, então, entrando no nosso segundo encontro aqui do Clube de Leitura, do Letras Econômicas, e que a gente vai, de fato, começar a discutir, né, o livro do Angus Deaton, né, A Grande Saída. Então, eu tenho duas perguntas iniciais assim, para você. Não sei quem tentou assistir o filme que eu sugeri, percebeu que eu caí no golpe da Amazon, né? Qual que é o golpe da Amazon? Você procura lá na Amazon, tá lá o vídeo para você assistir, mas aí a hora que você vai assistir é de um canal pago dentro da Amazon. Então eu tive que assistir por outras vias, mas eu assisti o filme. Eu queria perguntar duas coisas, então. Quem assistiu o filme se todo mundo conseguiu fazer a leitura aí das 60 primeiras páginas do livro. Quem começa falando, pessoal? Alguém se sente mais à vontade aí? À vontade. Vai, Leonardo. Eu? Você... Eu não vi o filme. Uhum. Né, lá, como que é o nome? Até esqueci o nome agora. O Grande Fugitivo, não. Fugindo do Inferno. Fugindo do Inferno. E faltou, acho que 5 páginas para acabar o que eu tava vendo agora. E eu li muito devagar. E daí eu não perdi o tempo. Daí faltou o último tópico ali só. Legal, legal. Gostou da leitura? Gostou da leitura? É boa, aham. Eu achei Gostou? muito... Só, tipo, introduzindo muito, assim. Acho que já podia ir direto, mas é legal. Isso é uma primeira ótima impressão. Deu para ver que... E aí, quem gostaria de complementar em cima do que o Leonardo falou? Um de cada vez, sem brigar. Não precisa... Eu gostei bastante, principalmente porque eu não estava muito sabendo antes sobre o que realmente se tratava o livro. Eu tinha olhado muito por cima. Aí agora que eu comecei a pegar, que eu li as 60 e acho que 4 primeiras páginas, que ele começa a explicar sobre todas as questões sobre a desigualdade, sobre o que ele vai falar dentro do livro. É umas coisas que eu já estava pensando e discutindo com outras pessoas no meu círculo social, e eu achei, assim, muito interessante. Mas o filme eu também não consegui assistir. Maravilha. Show de bola, Milena. Mais alguém aí que quer fazer Posso complementar? Vamos lá, Felipe. Eu não cheguei a ver o filme também, eu confesso, mas eu li todas as páginas ali. Parei ali justamente que é a partir do próximo encontro, né, que é a parte 1. E eu achei muito interessante, principalmente ali pela abordagem dos gráficos, aborda muitos gráficos ali, principalmente pelo gráfico que fala a diferença na taxa de pobreza no mundo com e sem a China, onde a gente percebe ali que sem a China tem como eu posso dizer, é mais estável, já com a China, até pelo período de grande fome que teve, muita mais oscilações que ocorrem ali na taxa de pobreza. Maravilha. Outro tópico importante aí que você levanta, né, que é a questão dos gráficos. Deu para perceber que os economistas têm uma forma de montar a apresentação para convencer, né? Dependendo do gráfico que você olha, tem um efeito bem claro, assim, dependendo ele dá uma subida. Sim, sim. Quem mais aí? Alguém mais quer fazer algum comentário em cima da leitura ou do filme? Bom, eu vou falar então, né? O filme, olha, eu odeio filme antigo. Eu nasci para ver Vingadores, para ver filme com efeitos especiais, essas coisas. Eu sou totalmente horrível para ver filme antigo. Mas esse filme, são 3 horas de duração, eu já entrei já assim, né? Putz, que eu fui passar essas coisas para os alunos, que agora eu vou ter que assistir. E aí o filme era bom, viu? Ele me deixou assim, ligado. Eu tava com sono e consegui assistir até o final. Então, se vocês estiverem procurando uma forma de ocupar 3 horas do dia de vocês, é um bom filme, ele é bem legal. A mensagem dele é bacana, ele é uma história muito bonita. Então, primeiro que eu gostei do filme, e cara, a forma como o autor vai dialogando com o livro, é aquele ponto que você percebe, será que um dia eu vou ser inteligente dessa maneira? Porque o autor vai falando de fugir da pobreza, e ele está relacionando a fugir da guerra no filme. E isso é poético, a forma como ele interligou, assim, só assistindo o vídeo para entender. Mas uma primeira impressão sobre a leitura, eu quero falar aí do que o Leonardo colocou. Cara, o livro é muito repetitivo no começo, né? São 64 páginas e toda hora ele falando é a grande, né? Ele fala, tá traduzido como fuga, né? A boa tradução, né? A grande saída ali, a fuga, ela pode ser temporária, a fuga tem país que vai ser comprometido, e aí ele repete muito. Mas a argumentação é muito legal, porque qual que é a argumentação que ele está dizendo? Existe
correlação renda-saúde entre os países, para todos os países no mundo tem essa correlação, só que eventualmente alguns países se saem melhor ou pior para o mesmo nível de renda. E ele quer explicar por quê. Isso é uma coisa interessante, por quê? Porque nós, enquanto economistas em formação, a gente está buscando essas correlações no mundo e está querendo explicar os casos especiais, está querendo explicar o motivo do padrão. Quem é meu aluno nas aulas disso, né, relacionadas à história, a gente está querendo olhar os casos especiais da teoria, né? Então não olha só o comportamento padrão, olha as especificidades. E o livro vem trazer isso, né? Mas eu não quero, né, falar muito assim do livro, porque eu gostaria de ouvir vocês. Para falar do que o Felipe falou, né, dos gráficos, nossa, a abordagem dos gráficos é super legal, né? Porque tem essa questão de mostrar como você pode argumentar favorável a essa relação, contrário a essa relação, a ideia de coloca a China e tira a China. Então, para você dominar isso, você tem que saber a história da China, assim como ele apresenta a história da África subsaariana e dos países mais pobres do continente africano que foram afetados pela AIDS. Então, ele mostra também, em alguma medida, como é importante a gente conhecer as especificidades de cada local para entender por que aqueles locais não estão ali relacionados. E se tem mais alguma coisa para eu colocar, é que ele vai dialogando também com vários economistas importantes ao longo do livro, né? Ele cita, por exemplo, o Amartya Sen, não é todos vocês que vão conhecer, né? O Amartya Sen tem um conceito de liberdade que é mais do que ser livre, né? O Amartya Sen tem um conceito de liberdade que é você ser livre para viver bem. Ninguém é livre se estiver enfrentando a fome, ninguém é livre se não tiver emprego, ninguém tem liberdade de fato se não tiver algumas condições asseguradas. E a defesa desse livro é mostrar, é um ponto de vista de que a liberdade depende disso. E, por fim, né, a importância de você ter regimes políticos democráticos, né? Ele acho que é um outro fator que ele vai explorar ao longo dessa relação. Mas aí eu estou dando pinceladas. Agora sim, livre, pessoal, livre, né, é aquela hora que o professor fala, e aí, quem leu, aí você faz aquele comentário para falar, eu li e tal, vou aparecer aqui no vídeo. Quem quer falar alguma coisa sobre a teoria, sobre o que leu, quem que quer puxar algum assunto para a gente debater com a turma aqui? Deixa eu aproveitar e cumprimentar o Ítalo e o Gabriel que entraram. Posso falar? Claro, Gustavo, por favor. Então, professor, é uma coisa que eu achei bem interessante quando eu estava lendo, que eu fiz um paralelo sobre o clube da leitura passada que aconteceu, né? Que parecia que ele focava muito mais no fracasso e esse foca mais no sucesso, né? No crescimento, na saúde, no bem-estar, enfim, naqueles vários tópicos que ele abordou ali. Então, acho que parece que vai fazendo um contraponto, assim, esse vai ser muito mais sobre... pelo que ele pôde introduzir, né? Muito mais sobre o sucesso, sobre o enriquecimento, sobre a melhora da qualidade de vida, tanto pelo título, né, A Grande Saída, do que o outro que trazia mais a respeito do fracasso, de como as nações elas viravam nações pobres, e essa relação que eu fiz enquanto eu lia. Muito legal, e é interessante, né, porque a mensagem do outro livro, que na maior parte do nosso time aqui não estava lá no outro livro, o outro livro é de outro economista super importante, e ele estava falando de instituições, né, a importância de você ter democracia como uma coisa livre e o mercado livre. Então ele faz uma análise da história dos países, olhando se a democracia, o regime político, melhor dizendo, se ele estava mais perto da democracia ou mais perto da ditadura. E olhando também, né, o mercado, se o mercado é mais livre ou mais concentrado. Né, o livro chama Por que as Nações Fracassam, do Daron Acemoglu. E o que está ali, Gustavo? E foi interessante você ter falado, que eu percebi que nesse livro que a gente está lendo, a ideia de instituições inclusivas está presente, né? Ele defende lá regimes políticos, tem associação com o nível de felicidade, a ideia de liberdade, você precisar de outras coisas que sejam complementares, ou seja, só renda não é suficiente. Você pode ter um país com renda alta e pouca liberdade, ou renda alta e baixo nível de saúde, então você tem outros fatores que estão empurrando esse conceito de bem-estar. Bem-estar talvez seja uma coisa mais comum para os veteranos do nosso curso, né? O conceito de bem-estar é uma ideia econômica, né? Um termo econômico que a gente usa para medir benefício. Né? Então, eu explico assim, se o dinheiro é o quê? É uma forma de você medir valor. Eu não tenho como dizer o quanto vale este aparelho celular. Né? Ele tem um valor para mim, o quanto eu tiro de benefício dele.
E aí o preço ele é o representante do valor que a sociedade atribui, né? Se o valor é maior para mim do que o preço, significa que o preço está inferior ao valor que eu estou atribuindo. Então eu vou lá e compro. Isso é a ideia de valor. E a ideia de bem-estar é mais ou menos a mesma coisa. É um benefício, é uma forma de medir o benefício. Então, qual é o nosso bem-estar? A gente olha para o nosso... Né, o livro diz, você pode usar a renda como representante. Quanto mais renda, mais benefício as pessoas têm. Mas isso né, alguns autores, como ele coloca lá, dizem que tem que olhar para a felicidade. E o que ele mostra quando olha para a felicidade? Nossa, felicidade e renda caminham muito próximo. Então, então a renda ainda é uma boa medida de felicidade. Por isso é importante as instituições inclusivas que estavam lá no outro livro do clube de leitura anterior. Gostei aí, Gustavo, desse paralelo que eu também tinha feito na hora da leitura, assim, né? Mas não é uma coisa que aparece explícito, né? Eu não sei se ele cita, né? Porque eu não olhei as notas de fim lá, as notas de final de capítulo, para ver que livro que ele está citando para cada passagem. Eu fiz uma leitura direta. Beleza. E aí, pessoal, quem mais? Quem gostaria de fazer uma contribuição? Fala aí, Ian. O Ian leu lá sobre o grande salto e vai querer falar do grande salto. Quer ver? Olha lá. Mas você tinha falado sobre ele criticar esse negócio de ter uma correlação com o GDP, com o bem-estar, né? E felicidade. Eu vi isso muitas vezes. Ele ataca aqueles que dizem que não tem relação entre dinheiro e felicidade, porque no gráfico ele mostra que o México e o Brasil, especificamente, eles estão atrás, né? Eles estão em $10.000 de GDP per capita, e eles estão com a felicidade relativamente alta. Então, ele diz que muitas pessoas assumem por esses dois países terem uma felicidade relativamente alta para o PIB per capita, eles não são uma evidência de que o dinheiro ele não serve para nada depois de certo nível. Ele diz que, por exemplo, com exemplos também, ao contrário disso, que é o caso dos Estados Unidos, que é que dinheiro também não quer dizer que você tem saúde. Mas uma coisa importante de pontuar sobre isso, e eu acho que, eu até acho que ele esqueceu de falar, é porque a cultura, ela influencia bastante nesse caso, na expectativa de vida, porque, por exemplo, você tem o Japão. A cultura americana é muito baseada em... Quanto mais barato for, mais porcaria a comida é. Você vê muita comida enlatada, assim, barata, e você vai lá, você passa lá no Walmart, você vai na Target, por exemplo, aí você vai lá e compra lá uma sopinha do Campbell's, ou você compra lá um Chef Boyardee, e é tipo $1. Você tem até loja, você vai no Dollar General, tem coisa de $1 lá. Agora, você vê no Japão, o povo ele tem muito mais apreço pela cozinha local, que é saudável. Então, mesmo que o Japão tivesse um PIB per capita, ou a Noruega tivesse um PIB per capita, a cultura ela pode influenciar nesse aspecto mais do que algumas pessoas dão crédito, entendeu? Tá, mas aí, e é interessante porque você tem que olhar o argumento dele. O argumento dele, me parece, posso estar aqui, posso, né, tá falando uma bobagem, estou aqui com mais 13 pessoas para me corrigirem. Para me corrigir. O que eu percebi nessa leitura? Ele tem um padrão que ele está mostrando. Ele fala, esse padrão existe. A defesa dele é, existe um padrão renda-saúde, não tem erro. E esse é o padrão, é a fuga do mundo. O mundo está escapando da pobreza e está escapando da morte. Né? Eu até anotei as citações diretas, assim, é poético, está fugindo da morte. Tá? Só que, para que serve o padrão? O padrão, primeiro, mostra o caminho geral, né? Está dando norte para todos os países. Em segundo, mostra a importância da gente estudar os que ficaram para trás. É aquilo que o Gustavo comentou, se ele dá muita importância para quem saiu da pobreza e dá menos para quem não saiu. Mas não é que ele dá menos, é porque ele quer olhar caso a caso. Então ele vai olhar a China, ele vai olhar a África subsaariana, ele vai olhar o Brasil, ele cita países da América Latina têm um PIB per capita menor e índice de felicidade mais alto. Como é que explica? E aí ele está mostrando para a gente a importância da gente estudar a exceção à regra. A regra é importante porque indica um caminho geral e a exceção ajuda a gente a entender o que aconteceu. Qual que é o argumento? É uma diferenciação que vocês vão ver ao longo do curso de economia, que é a diferença entre uma coisa ser necessária e uma coisa ser suficiente. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso. Mas o que é necessário? Por exemplo, eu como ex-obeso, eu posso falar o que é necessário para perder peso. Né? Necessário você fazer exercício físico.
Não tem jeito. Você tem que fazer exercício físico para perder peso. Mas isso é suficiente? Não, eu fazia exercício físico e comia muito. Então, eu não tinha cuidado da minha alimentação, eu não conseguia perder peso. Então, condição necessária é alguma coisa que você precisa, mas ela sozinha não resolve. E a condição suficiente é aquilo que resolve o problema inteiro. Então, para ele, estudar a renda e estudar a saúde é você estar olhando para as condições necessárias. Mas existem problemas de guerra, problemas de disseminação de doenças, existem uma série de fatores que vão tirar você dessa regra geral, né? Então, a gente não tem no livro nenhuma condição suficiente até agora, pelo menos nessas 64 primeiras páginas, mas a gente tem condições necessárias. Ele fala, olha, eu podia falar de educação, podia falar de regime político, mas não é o meu tema e eles estão relacionados com renda também. Então, vamos falar disso. Então, é importante a gente ter essa perspectiva. E quando ele fala dessas particularidades, Ian, eu acho que a cultura está ali. Tanto que tem uma hora, não sei se vocês perceberam, que ele fala, ó, esse negócio de perguntar para as pessoas se elas são felizes é complicado, porque nos Estados Unidos é comum a pessoa falar, estou feliz, tal. Ele fala, mas na Escócia, meu amigo, isso aí vai ser estranho. Você falar que é feliz, o cara vai falar que você tem falha de... Ele usa o termo, né? Falha de caráter. Então, você não pode falar... E outra, tem culturas que você teria que ter vergonha, né? Parece que tem vergonha de ser feliz. Ele fala que suficiência, você estar satisfeito com aquilo é melhor que você estar feliz. Exato, então eu acho que ali tem um ponto para você. Se você se interessou por essa questão da cultura, eu não sei se isso te chamou a atenção pelo que você pretende escrever lá para a resenha do livro, mas anote aquele ponto ali, sabe? Se você for explorar isso aí, ó, tem uma pincelada de cultura, né? A cultura pode ser um fator que está distanciando os países em relação à média também. Então isso é um ponto interessante. E aí, pessoal, quem mais aí que fez uma leitura de algum ponto aí que gostaria de compartilhar? A Milena? Eu peguei até aqui no livro para lembrar direito a parte que ele fala sobre as expectativas de vida, sobre o ponto de inflexão, quando as doenças infecciosas param de importar tanto. E eu achei muito interessante a questão do jeito que ele trata a China e a Índia nesse ponto. Por mais que elas tenham uma expectativa de vida muito grande, o bem-estar durante essa vida pode não ser o melhor, digamos assim. Eu achei muito interessante o jeito que ele trata isso aqui no livro. Não, é muito interessante, porque ele está mostrando justamente a questão da desigualdade de renda. A desigualdade de renda pode fazer com que a renda geral esteja subindo, mas você tem tantas pessoas na parte de baixo da renda que isso não está evitando a morte nelas. E me permita, Milena, fazer um paralelo com o que você falou, com o que o Ian falou sobre a cultura da comida, que o Ian falou e eu acabei esquecendo de comentar. Observe que isso é uma coisa que não está tanto no livro, mas está em Economia da Saúde, né? Olha que interessante, existe uma transição das doenças. Quando ele está mostrando aquela mudança de por que as pessoas estão morrendo, os países pobres morrem de causas que a gente resolve com dinheiro. Pessoas estão morrendo de desinteria, de doenças infecciosas, ou seja, estão morrendo de doenças para que existe a cura. E os países ricos morrem do quê? Os países ricos morrem de doenças crônicas, que ou a gente não tem cura, ou que a cura é extremamente cara, né? Por exemplo, o câncer, o tratamento de câncer é extremamente caro, mas infartos, problemas ligados à obesidade. É o que o Ian falou, alimentação ruim. Países ricos têm maior incidência de morte por fatores associados à alimentação ruim. Então, existe até um padrão no tipo de morte que está relacionado à renda, né? Que ele coloca, né? Tem doenças que eu posso salvar com dinheiro, mas tem países que ricos que a mortalidade que ficou lá eu não consigo salvar. Então, isso também é uma coisa interessante da gente anotar aqui. E aí, quem mais puxa um... Fala, Leonardo. Tem um negócio da comida, eu achei bem interessante, assim, que o Ian falou, porque não é nem sobre esse livro que eu comecei a ler aquele Homo Deus do... Como é o nome? Huon, alguma coisa. Ele fala que esse negócio de a gente passar pela pobreza e agora os países automaticamente estão ficando ricos, acontece que hoje a gente morre mais gente de obesidade do que de fome. Então aconteceu que as pessoas, em vez de lutarem contra a fome, ganharem ela e ficarem bem, continuaram comendo em países ricos e estão morrendo agora pelo excesso dela. Então em alguns países onde falta comida, ou em outros, pelo excesso delas, estão acabando morrendo igual. Então até mais do que qualquer outra coisa. Então a desigualdade aumentou, né? Porque antes morria mais fome todo mundo, e não de excesso. E agora tem excesso e a fome junto.
E é interessante, né? Eu tenho um amigo que é médico e ele é pesquisador, né? E aí ele diz assim para mim, né? Que a gente conversa sobre essa mudança de... Não que isso seja um papo recorrente, né? A gente se ligue para ficar falando disso, mas assim, a gente já conversou uma vez sobre a mudança das causas de morte. E aí ele fala assim, se você estudar na história, você vai encontrar poucas pessoas que morreram de câncer. Ele falou assim, por quê, né? Ele falou, porque câncer é doença de gente mais velha. O câncer é uma coisa que geralmente aparece numa população mais velha. Mas só que há séculos atrás, as pessoas morriam com 30, 40, 50 anos. Não dava tempo de desenvolver a doença. Então, a própria disseminação, o próprio surgimento disso como um problema social está atrelado ao envelhecimento da população. Né? Isso o nosso livro ainda não abordou, não sei se isso vai ser abordado, mas a gente tem ali essa questão da renda que eu acho muito importante. Pessoal, eu estou me coçando para perguntar uma coisa aqui para vocês sobre o livro, mas eu preciso saber se alguém mais quer puxar, porque vai que de repente alguém está com essa na manga, né, para tirar essa argumentação, e eu não quero queimar ninguém. E aí, alguém puxa aí? Alguém quer fazer outro comentário em cima do livro? Vai lá, o Ian, mais um? Vai lá. Eu tenho outra coisa que ele falou também, que eu acho interessantíssimo, e isso já eu debati várias vezes. O fato de que o PIB, ou o GDP geral, o bruto, não é um bom medidor de riqueza, comparado com o per capita. Porque, por exemplo, você vê a China, ele fala, inclusive, que a China vai passar aos Estados Unidos, é batata que vai acontecer isso. E ele diz que, embora isso seja verdade, para cada americano precisa de um chinês em termos de renda, que é 20%. Então, isso é uma coisa muito interessante, que você vê países com... Porque a China é um caso bastante específico, né? A produtividade da China é um caso bastante específico. Porque o Jackson tem dificuldade pra caramba de falar Jackson, certo? Acaba falando Jackson. Sorte que eu não falei agora. Mas ele comentou que produtividade é igual a renda, é igual até ao bem-estar. Mas a China é um dos exemplos, porque a China produz a maioria dos produtos de consumo, a China produziria a maioria. Só que a renda na China, per capita, é muito baixa. Então, eu acho que isso é um ponto fora da curva que merece uma análise específica. E aí o que você tem que olhar, Ian, é um dos pontos do livro. Um dos pontos do livro é olhar a desigualdade. A renda per capita nada mais é do que você dividir o PIB por todo mundo, né? Então, quando você tem uma desigualdade muito alta, você tem muita gente na pobreza e pouca gente na riqueza, quando você divide a riqueza total por cada um, isso eleva o PIB per capita, sabe? Então, esse é o ponto que a gente tem que olhar. Isso acontece, por exemplo, com o Brasil, né? Se você pegar, por exemplo, o PIB per capita brasileiro, eu não sei quanto que está hoje, se é 12, se é 17 mil, né? Há vários anos atrás, quando eu trabalhava com esse tipo de informação, eu sabia. Mas era uma coisa muito diferente da maior parte da população. Mas, dado que ninguém falou ainda, eu sou ansioso, eu quero colocar na mesa, uma pergunta para vocês, que eu estou com isso, assim, já que o Ian falou de desigualdade, rolou a bola aqui para eu falar. Pessoal, o que vocês acharam da argumentação do autor para o papel que a desigualdade tem? Vocês perceberam? O autor falou, a desigualdade tem um papel no processo da fuga. Ela tem um papel. Aliás, ela não tem um, ela tem dois, né? Que esse é o ponto que eu quero fazer vocês refletirem. O que a desigualdade pode fazer para a grande saída? Incentivo o progresso. Ó, lá, o João já mandou uma coisa. A desigualdade pode ser uma forma para incentivar. Pô, todo mundo aqui, todos nós aqui somos pobres. Aí um de nós aqui começa a estudar, adquirir conhecimentos, fica rico. E aí o bem-estar aumenta desse cara. E aí você fala, esse é o exemplo. Eu preciso seguir esse tipo de caminho. É a grande saída para a humanidade. Educação para gerar riqueza. Isso é um fator. E o outro fator que a desigualdade pode gerar? Quem que pegou lá? Lembram? Desigualdade pode gerar. Oi? Gustavo, você ligou o microfone? Sei lá, eu ia falar a invenção. Isso. Só que eu não sei se tem relação com
com o que você já falou. Não, isso está dentro daí do que o João falou, né? É pelo exemplo. Então, a educação é um exemplo, a invenção é outra. Ele fala sobre isso. Olha, os Estados Unidos teve desenvolvimento tecnológico, se modernizou, a produtividade que o Ian chamou a atenção aqui aumentou, então a renda dos trabalhadores aumentaram. É uma outra forma de saída. Beleza, mas ainda a gente está dentro daquilo que o João falou. Eu quero algo que é diferente do que o João falou. Alguém lembra aí? Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta em cima da minha. O senhor está de brincadeira, né, professor? Você está brincando, Leonardo. Faça aí. É que eu não quero deixar vocês sem responder. E, tá em 2 minutos para acabar nosso tempo aqui. Acabando, a gente só entra no mesmo link, hein? Vai, fala aí, Leonardo. Qual que é a tua questão? Você falou que a desigualdade levou ao progresso. Mas seria o progresso levar à desigualdade ou a desigualdade, tipo, é os dois ao mesmo tempo? Porque, por exemplo, começou com a Revolução Industrial, ele fala ali que a Revolução Industrial, o progresso das máquinas levou na Inglaterra a ter a desigualdade. Mas acontece em alguns países a desigualdade levar ao progresso ou é sempre ao contrário? A argumentação dele é que são 2 eventos que se retroalimentam. Você tem progresso, você tem todo mundo igual, né? Um cenário imaginário, tá todo mundo igual. O progresso tira uma parte das pessoas dessa situação, melhora para alguns. Melhorar, eu não estou piorando em nada esse cara aqui, mas o fato de outro ter saído na frente abriu essa distância entre eles. A isso a gente dá o nome de desigualdade. Desigualdade não significa que alguém piorou, significa que relativamente alguém piorou. Então, uma pessoa está melhorando. E aí ele diz o seguinte, um dos efeitos da desigualdade é esse que ficou para trás, que não fez a fuga, olhar para aquele que foi e falar qual é o caminho que esse cara trilhou. E aí eu gero um incentivo para o progresso, que é aquilo que o João martelou para nós, coberto de razão. Aí o Gustavo até deu o exemplo lá das invenções e da tecnologia. Pessoal, daqui a pouco a gente vai cair, então não adianta nem a gente começar a responder o segundo. Fica um tempo para vocês pensarem. Qual é o segundo efeito que a desigualdade causa aí para a sociedade, em termos de progresso? Eu gostaria que vocês respondessem. E aí, caindo aqui, a gente já retorna no link, tá bom? Quem está com a câmera ligada também? Isso. Valeu. Então, beleza, pessoal. Voltamos. Fala aí, Milena. Sobre o que o Leonardo falou também, tem a questão, e sobre o que o senhor complementou também, ele fala uma hora de que, querendo ou não, o progresso ele tem que chegar em alguém primeiro. Ele comenta isso quando ele fala da questão do cigarro. O cigarro faz mal, e que eles descobriram isso na época, mas algumas pessoas chegam primeiro à informação, normalmente, nesse caso, pessoas ricas, e depois o resto da população foi acabando sabendo. Nisso ele também comenta a questão das vacinas, que é o mesmo motivo, quer dizer, que não é o mesmo motivo das pessoas com renda menor não pararem de fumar, das crianças não tomarem as vacinas que deveriam. Show, é isso aí. Ele coloca o negócio do progresso como essa coisa de quem vai sair na frente, né? Então, o progresso nada mais é do que alguém que puxa a dianteira e serve de exemplo. Mas tem uma outra argumentação que é super importante sobre a desigualdade. Porque, assim, vocês já devem ter visto que tem economistas que falam o que importa é a linha da pobreza, não é a desigualdade. Aí tem vários economistas que falam a desigualdade é importante. Então, a desigualdade, o autor apresenta 2 motivos, e ele é defensor dessa tese. A desigualdade é importante. Tem o motivo de disciplinar, tem o motivo de ensinar, de incentivar, mas tem um segundo. Nenhum de vocês está lembrando desse segundo motivo? Eu posso falar? Pode. Eu diria que eu posso estar errado, me corrija. Provavelmente vai, você lembra que eu estou falando isso. Mas a desigualdade influencia que os ricos eles sempre vão ter os benefícios das novas tecnologias primeiro, em vez dos pobres. Não, mas isso para ele é motivo para incentivo, que os pobres vão olhar e vão falar, eu quero essa tecnologia, essa é a saída, é a grande saída. Então, pessoal, fica aí, eu vou passar uma dica para vocês, então. Qual que é o outro problema, assim, qual que é a outra visão sobre a desigualdade? O ponto dele, a argumentação dele é, a desigualdade pode ser boa ou ruim. Ela é boa quando ela serve de incentivo, ela mostra a saída. Mas ela é ruim também quando a pessoa que saiu fecha a porta para quem veio atrás. Então ele está comentando a possibilidade das primeiras pessoas que saíram, que escaparam da pobreza, escaparam das condições ruins de saúde, transformarem a sociedade
da forma como elas imaginam e mudar essa sociedade, a sociedade mudar para pior. Ele até usa um termo forte, é a plutocracia, o governo dos ricos. O que significa isso? O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, tem cidadãos aí que historicamente se aproveitaram de educação pública, de saúde pública, de incentivos que o Estado forneceu, né? Porque em algum momento o Estado era maior do que já foi na economia, ele era mais pesado para incentivar o progresso. E aí muita gente saiu da pobreza nisso, né? Surfou nessa onda. E aí esse cara se forma tal, e daqui a pouco ele vem com uma ideia que é assim, para você que vem depois é livre mercado. Para você que vem depois é sem escola, é sem saúde, é sem nada que o setor público vai te dar. Então ele está mostrando que o Estado, não é esse caso geral, ele não está defendendo o Estado para tudo, ele está dando uma ilustração. Ele fala, olha, em alguns momentos a saída da pobreza foi pavimentada e alguém percorreu esse pavimento. Só que quem percorreu eventualmente pode tentar tirar isso dos próximos e ampliar essa desigualdade. A gente, como futuros economistas, sabe, existe vantagem de você evitar que os pobres progridam, que você consegue pagar baixos salários, que você consegue ter uma série de benefícios ali. É óbvio que isso não enxerga a potencialidade para o crescimento econômico, que é o argumento dele. Crescer todo mundo é muito melhor. Mas, eventualmente, tem uma parte da sociedade que vai sair e vai tirar. Esse é um argumento, pessoal, que o livro que eu li, que eu acho que mais fala sobre isso, é um livro do Rajun Shen, que é um autor que eu cito bastante na aula de construção das ideias, que é o livro Chutando a Escada. É um livro de aeroporto, desses falei né, rapidinho. Que ele diz o seguinte, vários países cresceram por uma escada e tiraram essa escada. O que é essa escada? Eu vou dar um exemplo dessa escada. Condições ambientais. Todos os países desenvolvidos, argumento não é meu, é do Rajun Shen, todos os países desenvolvidos no mundo degradaram o meio ambiente. Agora que está todo mundo desenvolvido, faz que nem fizeram agora a cúpula do meio ambiente, tem que parar de desmatar e não sei o quê. Eu acho ótimo parar de desmatar. Só que como que ficam os países com a pobreza elevada? O que acontece com os países pobres que precisam de acelerado crescimento econômico para as pessoas pararem de morrer de sede e de fome, que é o que esse livro nosso está mostrando, entende? Então, o fato do cara que já cresceu economicamente, que já saiu, que já pegou a fuga, a gente tem que tomar cuidado com esse cara se ele não está tentando tirar a nossa escada, se ele não está tentando impedir a nossa saída. Recuperaram isso? Lembraram que esse argumento está lá no livro? O que vocês acham disso? É factível? Faz sentido? Ou esse Nobel de Economia aqui não sabe nada? Não esse aqui ainda não. Esse aqui do livro não sabe nada. Acho que meu som está com problema, eu não estou ouvindo ninguém falando. No clube de leitura não tem ninguém falando. Espera aí, deixa eu arrumar Faz sentido. Maravilha. Mas a gente está lendo o que o Sergiano está falando. Não, tem que participar do clube é para comentar o livro, não é cada um se reunir aqui fazer um... Mas quando ele fala do progresso contra a desigualdade, existe alguma utopia que é possível a progressão diminuir com a desigualdade, ou é uma questão assim lógica que se o país progredir, vai aumentar a desigualdade? Não, então, ele até mostra gráfico para argumentar isso. Ele fala, olha, tem teorias que dizem que para crescer a desigualdade necessariamente aumenta, mas você pode ter progresso com a desigualdade diminuindo. É aquele gráfico que ele está olhando se os países pobres estão crescendo mais rápido que os ricos. Porque existem duas coisas. Uma coisa é o crescimento, outra coisa é a velocidade do crescimento. Então, se nós dois vamos crescer a mesma taxa, os dois vamos crescer a economia, se a taxa estiver igual, a gente vai manter a desigualdade constante, concorda? É que nem uma corrida, né? Aquele meme, né? Os dois a 80 por hora, quem que vai chegar primeiro? É aqui, os dois a 80 por hora, quem estiver na frente vai chegar primeiro, porque a distância não diminui. Mas e se o país pobre estiver crescendo mais rápido que o rico está crescendo 2%, o pobre cresce a 5%, o pobre eventualmente, o país mais pobre, eventualmente alcança e diminui essa distância. Que é aquele gráfico que ele tenta mostrar, aí o que acontece? Tem uma nuvem de pontos cinza claro e preto. Ele não diz nada. Aí ele controla para o tamanho da população. Ele fala, esse gráfico foi usado pelo Stanley Fischer pela primeira vez. E aí você vê a China e a Índia bem forte no começo, e aí você começa a enxergar algum padrão controlado pela população. Tá, lembrou disso daí? Vocês estão me acompanhando nas...
Maravilha. E aí, pessoal, mais algum comentário, mais alguma contribuição? Eu posso, só para complementar, eu Claro. achei muito interessante lá no último parágrafo desse intervalo de páginas que a gente selecionou agora para esse primeiro encontro, que ele cita, né, a grande fuga como a fuga da miséria, mas ele também relembra que não é uma fuga permanente, é uma fuga que você justamente pode voltar a cair nesse buraco por conta de um governo assim como o da Grande Fome na China, a União Soviética, onde também é relatado durante a leitura algumas pessoas que agora, né, são consideradas terceira idade, que viveram naquela época, a grande maioria esmagadora delas consideram-se pessoas infelizes e também por outros motivos. Felipe, excelente sua colocação, que é um ponto fundamental aqui que eu já tinha esquecido. Que eu tenho mania de fazer resumo, e aí fiz 15 páginas de resumo. Óbvio que eu não consegui reler o resumo para entrar aqui, né? Me atrapalhei numa reunião que eu estava. Mas olha que interessante isso. Ele diz o seguinte: olha, é muito fugaz. Por quê? A saída, ela está dada, todo mundo sabe para onde ela vai, mas, novamente, é uma condição necessária, ela não é suficiente. A qualquer momento, você pode ter uma instabilidade política, você pode ter um problema de epidemia. Eu fiquei lendo, ele fala de epidemia, de doenças que vêm dos animais. Eu falei, cara, olha o que a gente está vivendo hoje. Quantos países vão regredir economicamente, as pessoas vão voltar a morrer de fome, voltar a morrer de doenças, doenças que a gente chama de países pobres, simplesmente por conta dessa pandemia da Covid-19. Então, a leitura que ele está fazendo é quase que profética para o que a gente está vivendo. Então, todo mundo sabe que renda e saúde vão caminhar juntos, mas a gente está sempre sujeito a um espectro que está envolvendo, que é os grupos políticos lá da plutocracia, dos que já saíram da pobreza, das guerras e das epidemias. Então, a qualquer momento, essa fuga que todo mundo está tentando utilizar pode ser interrompida. E aí, meu amigo, aí você tem que assistir o filme para entender o que ele está fazendo essa associação. Né? Que aí ele fala, não é spoiler da minha parte, porque ele já falou no livro, né? Mas ele fala assim, quase todos que fugiram voltaram para a prisão. Mas qual é a ideia? Isso aí eu não entendi assistindo o filme, eu sou meio lerdo, mas eu entendi lendo o livro, quando que ele fala, né? Isso mostra a necessidade do homem ser livre a qualquer custo. Por pior que seja a situação que ele está vivendo, ele tem a necessidade, o desejo de ser livre. E é o que ele está mostrando. A gente tem desejo de liberdade. Mas o que é essa liberdade? Não é só ser livre de não ter ditadura. É de ser livre e ter boa saúde e ter uma condição de vida, uma condição material confortável, que nos permita escolher a nossa profissão, que nos permita dedicar horas para o lazer, né? E aí você pode ser mais ou menos elástico aí nesse termo de bem-estar, de conforto que ele está usando. Então isso aí que você coloca, Felipe, é fundamental, né? Essa ideia de como é volátil, é muito volátil. E o exemplo da China, né? Achei que o ia trazer, né? O Mao Tse Tung conseguiu reduzir de 50 anos a expectativa de vida para 30, quando deixou aquela galera morrer de fome. 35 milhões de pessoas morreram de fome quando ele forçou a industrialização, né? Tirou as pessoas da agricultura. Aí ele mostra lá a epidemia da AIDS, né? Que na África, ele dá um índice, né? Até tantos anos, não sei quantos por cento da população é infectada. O negócio na África subsaariana é terrível, assim, terrível. E pior, né? Alguém citou aí a questão do gráfico lá, quando tira a China, né? É muito legal aquele gráfico, mas vocês viram o que acontece com os países da África subsaariana? A expectativa desculpem, a pobreza está aumentando naqueles países. O mundo está caindo e aquele grupo particular de países está ficando pior. Em 2010, eles estão ficando piores do que eles estão hoje, o que mostra o tamanho da gravidade da situação nesses países. Está todo mundo crescendo, é o que ele fala. Está todo mundo na fuga da pobreza. E como é que esses países estão entrando ainda mais na pobreza? É uma condição de coisas que levam eles para fora do padrão. E aí, pessoal, algum comentário, alguma coisa adicional? O que mais aí? Um de cada vez, sem atropelo, tranquilo. As minhas amigas Ingrid e Isabelle só não têm timidez para ligar a câmera, porque para falar até agora ficaram aí, tipo, ó, fazendo, tem um nome, né? Fazendo não sei o quê, não sou bom de termos, né? Até agora, vamos lá, que ficou vermelho, ó, as duas ficaram. Não estou brincando com vocês, obviamente. Ian, você ligou o microfone, você quer participar?
Ah, de novo, né? Não, por favor. A gente ainda tem 10 minutinhos aqui. Professor, você falou uma coisa interessante pra caramba. Foi a parte de... Oh, caramba, esqueci o nome agora. Foi sobre chutar a escada. Chutando a escada. Eu ia falar quicar a escada. É sobre chutar a escada. Você acha que, por exemplo, você disse que o povo se aproveitou do governo no passado, certo? Mas tem gente que argumentaria, no caso o Friedman, argumentaria que o tamanho do governo ele não diminuiu no futuro, ele só aumentou. Então você diria, por exemplo, que mesmo que o tanto do gasto, isso baseado no PIB do privado com o público. Porque se você pegar no 1860, o PIB do governo, o PIB a porcentagem do PIB americano que era responsável pelo governo era 10%. Em 1980 era 50%. Então você diria que aumentou o gasto, só que diminuiu a qualidade do dinheiro que está sendo gasto, então poderia dizer que o Estado gastava com mais investimento antigamente, então esse povo aproveitou esse investimento? Não, a gente teria que olhar a composição do gasto, né? O governo norte-americano entrou aí em guerra, ele colocou dinheiro para desenvolvimento da NASA, ele aplicou dinheiro em diferentes lugares, né? A gente teria que olhar o que aconteceu com gastos em educação, né? Os Estados Unidos são um país que a maior parte das instituições de ensino são privadas, né? Mas elas são fundações sem lucro, né? Voltada lá para o próprio crescimento. A gente teria que olhar o que é que a gente tem nesses países que o setor público, em tese, é menor do que em outros, como é que eles utilizam o dinheiro que é gasto em educação? Porque o argumento é, uma vez que você usufruiu disso, você começa a defender a diminuição disso. Mas você teria que olhar se isso de fato diminuiu, né? O que o nosso autor ele não fala sobre isso. Ele fala, os Estados Unidos continuam com uma alta renda per capita, né? Uma das maiores rendas per capita e um excelente índice de saúde. Mas ele não fala assim quais foram os países que já tiveram isso. Eu estou lendo na mesma velocidade de vocês. Eu nunca tinha lido o livro antes, né? Tem uma série de livros que eu quero ler. Quando eu quero ler, eu falo, vamos fazer um clube de leitura. E aí eu entro aqui para a gente conversar. Mas eu não sei se o livro vai tratar desse ponto, entendeu, Ia? Eu acho que aí a gente precisaria olhar a composição do gasto. Daria para você puxar, né? O governo era 10% em 1860, que você falou. Então, mas quanto que era destinado para a instrução de trabalhadores, para as pessoas? E quanto que é hoje? Para ver se tem essa diferença, assim. Mas que, de fato, existe esse argumento, né? Os países que se desenvolvem tendem a se tornar mais liberais, e depois de um alto nível de desenvolvimento, tendem a ficar mais com um Estado maior. É o que aconteceu nos países nórdicos. Então, existe uma relação que a renda está envolvida aí com um estado de bem-estar social que você solicita do governo, né? Sim, porque ele comenta sobre o custo da saúde, dizendo que a saúde americana é mais cara de todas. É verdade essa parte aí. E ela é privada. Mas tem gente que argumenta, por exemplo, o contra-argumento é o seguinte: você tem o USAID não, você tem os dois, porque tem opções públicas, que é esqueci o nome agora. Mas você tem um que é para as pessoas com dificuldade de pagamento, e são aqueles outro mais que é para alto custo, mas não são todas as pessoas que têm acesso. Então tem gente que argumenta, o povo mais liberal mesmo, até o Hayek fala isso, o Friedman mesmo, que o custo da medicina ele ficou alto depois que o governo começou a investir nas coisas tipo o Obamacare, por exemplo. Esse tipo de coisa foi o que fez o preço ficar alto. Então, aí seria um próprio argumento, um contra-argumento por Deaton, né? Que é o seguinte: ele está falando que o povo está chutando a escada, mas tem dados que tem alguns economistas que dizem que, na verdade, o contrário está acontecendo. Que tentar abrir mais oportunidade para as pessoas terem mais acesso à saúde e educação, na verdade, está piorando o acesso à educação. Sim, é super interessante porque esse debate não se esgota no Deaton, e tem um motivo por quê? Porque não é o ponto dele, né? Ele está só abrindo essa possibilidade. A desigualdade pode ser boa ou ruim,
O que você traz é, bom, mas eu preciso olhar exatamente o caso dentro de um país para saber qual é a parte boa e qual é a parte ruim disso que está acontecendo. Se você olhar para o Brasil, o que está acontecendo? Os hospitais particulares estão contratando os enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, intensivistas. Vocês viram isso? Então, os caras estão pedindo demissão do setor público para trabalhar no setor privado. Por quê? Porque o setor público tem uma folha de pagamento que é dada, e o setor privado pode aumentar. E agora, na pandemia, eles estão aumentando o salário para absorver esses funcionários. E aí? Então, a Ingrid ligou o microfone, olha lá, agora vem. Não, é que eu queria comentar que todo momento que ele estava ali falando de riqueza e saúde, veio na minha mente a privatização do SUS, que foi um assunto bem recorrente ano passado, né, se eu não me engano. E eu fiquei nessa, de pensando se a privatização do SUS talvez aumentasse a riqueza do Brasil nesse sentido, ou estava tendo uma viagem aleatória. Não, eu acho que essa questão da privatização, para o Ditton não entra muito, porque qual que é o lance? Quando ele está estudando caso a caso, ele está olhando um padrão histórico, né? Então, ele não está preocupado com essa mudança do sistema de saúde, se ele vai ser privado, se ele vai ser público. O que ele está olhando é, historicamente, você tem um nível de saúde. Né? Eu mudar o meu sistema de saúde agora, isso vai ter um efeito de longo prazo que ainda não está nem capturado. E é interessante você colocar isso para a gente falar de prazos, porque alguém aqui já comentou isso. São só 250 anos. O mundo passou infinitamente mais tempo preso na pobreza e na morte, olha que drástico isso, né? Ficou preso na morte, mais tempo do que ele conseguiu sair, né? De repente, com a Revolução Industrial, é que você teve o início dessa saída. Então, pelo menos essa discussão que ele faz não nos permite entrar nesse debate. Acho que esse debate aí, Ingrid, da privatização ou não, entra muito nisso que o Ian está querendo se perguntar, né? Uma inquietação do tipo, mas será que as condições de saúde não seriam melhores sobre outro arranjo institucional que não do público e passando para o privado? Aí não seria no sentido de chutar para os outros não terem acesso, seria uma forma de você melhorar. Perfeito. Não, aí ele não vai dizer que o Ian é um defensor da plutocracia. Não, ele vai olhar como o Ian querendo melhorar a saúde pública para quem veio depois dele. Né? Mas o que ele está argumentando são pessoas que querem desestruturar as condições de outras saírem da pobreza. Em especial, pessoal, aqui tem um direcionamento, né? Os ditadores no continente africano. Ele fala, né? Ele até usa o termo, existe uma competição para saber quem é o pior. Por quê? Porque ele está falando desses regimes políticos que centralizam todas as decisões e acabam controlando a vida de todos os habitantes. E aí, mais uma vez, para fazer o paralelo com o que o Gustavo Popovic falou, faz relação com o livro anterior do Clube de Leitura, né? Acho que isso é muito legal. Pessoal, a gente ainda tem aí 2 minutinhos, né? Também não quero roubar, eu sei que daqui a pouco vocês têm aula às 19 horas. Então, perguntar... A Isabela ligou o microfone. Lá vem. Olha lá. Não, é que agora eu criei coragem, mas tem um filósofo americano que se chama Henry Shue, e ele tem um conceito que se chama direito ordinário, que é tipo, se você não tem acesso a certas coisas, tipo, se você é tão pobre que você não tem acesso à saúde, esse que é um direito que seria, assim, um papel constitucional, não tá ao seu acesso. Porque, tipo, você é tão pobre que, tipo, você não tem como ter. Ou, tipo, sei lá, se você tá morto, você não tem direito à liberdade de expressão. E aí eu achei que, tipo, é pertinente ao que ele fala, sabe? Porque a desigualdade te afeta de muitas maneiras além da questão econômica. Exato, e olha como que isso casa com o que ele falou lá sobre o que é bem-estar. Os economistas, fala bem-estar, o economista, renda, é automático, né? O economista é o zumbi da renda, falou bem-estar, ele responde renda, é um coro, bem-estar, renda. E ele está dizendo, então vamos olhar para outras coisas. Só que qual é o problema aqui? Ele fala, no mundo inteiro, qualquer medida que eu use, qualquer controle que eu faça, acaba relacionado com a renda. Então, por que mas aí é a qualificação que entra nisso que você está falando, Isabel. Mas por que a renda? Porque a renda te permite matar a fome, então você vence uma necessidade básica. Te dá saúde, evita que você morra ou se preocupe. Ele até fala, se preocupe com a morte dos teus filhos ou a morte dos teus próximos. Resolve o problema da morte. Te dá educação para te dar instrução e te dá liberdade política. Aí ele diz, é desse patamar em diante que eu tenho que olhar o que é benefício.
porque bem-estar é um conjunto de todas essas possibilidades. E aí, mais uma vez, eu quero incentivar vocês a procurarem no Google, saindo aqui do encontro, o que é liberdade na perspectiva do Amartya Sen, um dos Nobel de Economia, que é o conceito de liberdade que o nosso autor está utilizando. Beleza, pessoal? Nós estamos encerrando aí por conta do tempo, mas né, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário que vocês gostariam de fazer em adição? Ou, né, porque eu não sei quem tem aula às 19, então, geral, o clube de leituras começa às 18 e tem que encerrar às 19 para não atrapalhar aulas que começam agora no curso. Alguma dúvida, algum comentário que vocês gostariam de fazer? Você pode escrever o nome do economista que você falou? Claro. Aqui no chat para vocês. O Amartya Sen. Ele tem um livro famoso, tá traduzido, chama Desenvolvimento como Liberdade, se eu não me engano. Um livro bastante útil assim para vocês, aí, bastante enriquecedor. Por isso, o primeiro capítulo ele é, né, para abrir a cabeça. A gente eventualmente pode trazer esse livro, né, dele para o clube de leitura. Vamos lá, agora eu vou ter que fazer um face-to-face aqui para saber se tem dúvida ou se vamos encerrando. Milena, mais alguma questão? Você ficou em primeiro aqui no meu quadrante e dançou, viu? Eu só estava lembrando, bem quando eu comecei, acho que é nas primeiras 10 páginas do livro, que ele cita o critério de Pareto. Uhum. E tem uma fala da Margaret Thatcher, que eu sou, assim, muitas coisas eu sou muito fã dela, para outras já nem tanto, mas eu gosto muito dessa fala, que eles estão lá na reuniãozinha e um dos caras que trabalha lá fala que não, que ela se orgulha das coisas que ela fez e que não teria por que se orgulhar os pobres continuam pobres e as coisas continuam iguais. E ela fala assim, que eles preferem que os pobres fiquem mais pobres do que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais ricos também. Genial, genial. Essa sacada é genial, né? Eu prefiro ver quem está abaixo de mim continuando abaixo do que ver todo mundo subir. Isso é show. Oi? É um vídeo, assim, de uns 2 minutos. Tem muito fácil de achar no YouTube, mas ela tava no nível de brabeza. On fire. Mas a Meg Tete, ela tá sempre brava, né? Ô, Leonardo, você é o próximo aqui no meu quadrante. Mais alguma dúvida, alguma questão, algum comentário? Não, é uma coisa que eu tô inquieto com a parada do Projeto Desigualdade, mas eu vou te dar uma estudada porque eu tô com muitas perguntas ainda, não vai dar pro tempo. Não, vai fomentando aí um caderno de perguntas e a gente vai discutir na próxima. Exatamente. Então, vamos lá. Ingrid, você entrou aí na minha fila agora, tranquilo? Como estamos? Tudo tranquilo, professor. Maravilha. Gustavo Maidel, não sei como que pronuncia. Maidel? É. E aí, Gustavo? Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Sim. João Vitor? Tranquilo, professor. Tranquilo. Isabelle? Tranquilo, e uma recomendação. Esse livro, quando eu estava lendo, eu fiquei pensando tipo, em um filme, que é o Parasita, do Bong Joon-ho, que é um filme coreano que ganhou o Oscar ano passado. É muito bom e é sobre desigualdade social e é pertinente também ao livro, é muito bom. Então coloca para nós aí o nome do livro e do autor aí no chat para a gente poder dar uma olhada, acrescentar aí nas nossas leituras. Ian, você é o próximo? Não, o Parasita é o filme, né? O livro que você falou, o livro? Você voltou o livro? Não, eu só falei do filme mesmo. Ah, tá, entendi. Eu entendi que você estava falando do livro que te lembrou o filme. Desculpa, eu que me entendi. Ian, você? Tranquilo. Tranquilo. Samuel, alguma dúvida, algum questionamento? Samuel, não sei se está aí pelo céu. Maravilha, então. Felipe? Tudo tranquilão, professor. Show. Fábio? Eu queria só fazer um comentário de uma parte que eu achei muito interessante, que ele relaciona a felicidade à renda dos nacionais, que tem até o gráfico que a gente comentou. Eu fui dar uma pesquisada mais a fundo e eu achei um artigo da FGV que eles fazem sobre o estudo da felicidade também. E tem muito mais relacionado com o Brasil. Aí tem uns gráficos também que mostram a felicidade passada e presente antes do Bolsa Família, antes do seguro-desemprego e da Previdência, que, tipo, bate muito com o que ele fala nessa parte do livro também. Ah, maravilha!
Você já levou esse conhecimento para outra, né, para aplicado para o Brasil. Que legal, Fábio, que bacana. Depois, se você quiser compartilhar o estudo com a gente eventualmente, né, para quem tiver curioso, óbvio, né, o clube de leitura já tem muita carga, né, mas é adicional, quem quiser, ou tiver com tempo, a gente vai acrescentando. Ítalo, alguma dúvida, algum questionamento? Tá tranquilo? Oi, boa noite. Aqui tá tranquilo. Beleza. Pessoal, então acho que por hoje é isso. Eu agradeço todos vocês, obrigado pela participação. E aí, fiquem à vontade para me dar feedback, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa hora que a gente passou junto, né? O conteúdo é rico, provocativo, mas assim, professor, demorou muito, tá demorando muito, a discussão enrola, tem que, né? Deem um feedback de vocês para que a gente possa melhorar daqui 15 dias, tá bom? É isso que eu peço aí para vocês. No mais, eu agradeço a presença de todos e a gente se vê daqui 15 dias. Quem quiser ficar mais um pouquinho para conversar alguma coisa, eu fico mais alguns minutos agora ao encerrar do vídeo, tá bom? Então, um abraço para o pessoal do vídeo, que vai assistir a gente depois.